Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos atualizar a distribuição eletrônica utilizando o programa, o portal de distribuição, o PJE, que é o processo judicial eletrônico. Mas antes, eu gostaria de fazer algumas considerações com vocês acerca dessa distribuição. Tá? A primeira consideração é que eu vou mostrar para vocês a forma como eu faço no meu dia a dia, tá? É a forma como eu faço. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu vou mostrar para vocês aqui no decorrer do vídeo o que vocês devem fazer para sanar a dúvida de vocês. Mas acredito que o vídeo que eu estou gravando vai facilitar bastante a vida de vocês na hora da distribuição eletrônica, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui. Deixa eu pegar uma caneta para a gente poder marcar e começar a fazer alguns apontamentos. Outro detalhe importante é que eu quero que vocês, no momento em que fizerem a sua petição inicial, salvar todos os anexos da petição inicial, que vocês organizem essa petição e esses documentos em ordem da distribuição. Tá? Salva numa pasta, eu costumo colocar, numerar a petição número 1, depois as qualificações do autor, que é a identidade CPF comprovante de residência. Então eu coloco petição número 1, identidade CPF número 2, número 3 comprovante de residência, número 4 procuração e assim sucessivamente. Salva isso numa pastinha, lá na pasta do seu cliente, tá? Deixa num local onde você consiga encontrar com facilidade, dessa forma, organizado e numerado, que isso vai facilitar na distribuição de vocês, tá? Outra consideração que eu gostaria de fazer, antes de iniciar praticamente essa distribuição, é que essa distribuição está sendo feita aqui no estado do Rio de Janeiro, tá? Eu não sei se o PJE em outros estados funciona como aqui no Rio, mas se não for dessa forma, eu acredito que esse vídeo aqui vai ajudar vocês de alguma maneira, pelo menos a ter uma ideia. Quando eu comecei a advogar, eu não fiz nenhum estágio, eu não participei diretamente de um escritório de advocacia e aprendi isso dentro de um escritório de advocacia. Quando eu saí da faculdade, eu já saí, peguei diretamente a minha OAB na época e fui trabalhar por conta própria. Então, eu já exerço a advocacia há alguns anos por conta própria, tá? Tendo o meu próprio escritório, tudo que eu aprendi sozinho e com a ajuda de alguns amigos, tá? Então, vamos lá. Acredito que isso aqui vai facilitar bastante a vocês. Inclusive, é uma dúvida que eu tive bem no início da advocacia, Não tinha ideia de como fazer essa distribuição eletrônica. Como eu disse, eu não participei, não exerci nenhum estágio remunerado dentro de um escritório de advocacia e não tive a oportunidade de fazer a distribuição eletrônica por lá. Então, vamos lá. Feitas essas considerações, vamos lá, acessou lá o site, pelo menos aqui do estado do Rio de Janeiro, o site do TJ, clicou no PJE, essa é a tela inicial, tá? Com essa tela inicial, você vai precisar clicar então no certificado digital, e aqui você precisa ter um certificado digital. Eu tenho um vídeo de distribuição eletrônica, aí é um vídeo um pouco mais antigo, onde eu falo sobre esse certificado digital. É necessário que você tenha esse certificado digital da OAB para você assinar os seus documentos e acessar, obviamente, o portal. Então, uma vez clicando aqui no certificado digital, vai abrir uma janela para você identificar o teu certificado e colocar a senha, tá? Feito isso, essa tela é a que vai abrir, como eu falei para vocês, nesse quadro de aviso, para poder sanar dúvidas, algum atendimento. O ideal é que você faça contato direto com o TJ, pelo menos aqui do Rio de Janeiro, já fica disponibilizado o e-mail e o contato telefônico, tá?
a ideia desse vídeo aqui é ajudar aí na distribuição de vocês. Tá, feito isso, vamos sair dessa informação que o próprio PJE deixa disponibilizado para sanar qualquer dúvida. Então, depois que você acessa pelo certificado digital, a página principal é essa aqui, tá? Aqui no canto direito da tela, aí eu não sei se a minha câmera está invertida, se é direito ou esquerdo. Aqui fica o nome, né, que você faz lá no teu perfil para acessar o portal, tá? Então, para distribuir essa petição inicial, nós vamos clicar nessas 3 barrinhas aqui, ó, no cantinho. E clicando nessas 3 barrinhas no cantinho, automaticamente vai abrir essa janela, tá? E abrindo essa janela, nós vamos clicar agora em processo, tá? Feito isso, uma nova janela então é aberta. E agora nós vamos clicar em novo processo, tá? Novo processo. Feito isso, essa é a janela que nós vamos começar a preencher os dados iniciais do nosso processo. Toda essa informação nós vamos retirar da nossa petição inicial. Então, no campo matéria, nós vamos selecionar o nosso assunto, do que se trata, então, a nossa petição inicial. Direito civil, em modo geral, se fala de família, se fala de empresas, né? Se é responsabilidade civil, de sucessões, se é direito do consumidor. E aí você precisa escolher, então, uma dessas opções. No meu exemplo aqui, dessa nossa distribuição, eu distribuí, foi uma ação que trata-se de direito do consumidor, tá? Então, nesse caso, aqui eu escolhi o direito do consumidor, tá? E na jurisdição, a gente precisa encontrar a região daquele foro competente para análise dessa petição inicial. E aí, se você tem dúvida acerca disso, eu tenho um vídeo aí no canal onde eu falo sobre jurisdição, sobre competência. Assiste lá, o vídeo tá bacana, tá bem explicativo, tá bem esclarecedor. Certo? Feito isso, então eu vou escolher lá a minha região. E aí ficou ali, ó, a região que eu escolhi e a classe judicial, a parte de baixo. Agora a classe judicial. Essa classe judicial, ela tem a ver aí diretamente com o nome da tua petição inicial, né? O que você está fazendo? Se é uma consignação em pagamento, se é um cumprimento de sentença, tá? Qual é o tipo de execução, tá? Se é uma execução extrajudicial, aí você vai escolher ali o que melhor se encaixa com a tua petição inicial, tá? Feito isso, no meu caso aqui, trata-se de procedimento comum civil, porque é uma petição inicial, tá? Nós estamos entrando na fase de conhecimento daquele processo. Então, procedimento comum civil. Feito isso, é necessário que você clique nesse botão incluir. E ao fazer isso, uma nova janela será aberta. Nesse campo aqui, é preciso chamar a atenção de vocês pelo seguinte. Nós vamos ficar atento agora com estes dados que estão aqui em cima. Tá? Nós vamos seguir exatamente essa ordem. Tá? Nós já fizemos ali, ó, os dados iniciais do processo. Agora vamos preencher o assunto. Lembrando, vamos seguir essa ordem aqui de cima, tá? A partir de agora. Tá? Como eu falei para vocês no início do vídeo, que essa petição inicial que eu estou distribuindo trata-se de uma relação de consumo. Tá? Então, para facilitar, se vocês quiserem aqui nessa parte de assunto, você pode escrever direito do consumidor e clicar em pesquisar, que automaticamente vai abrir uma relação aqui de assuntos referente a direito do consumidor. A atenção que eu chamo para vocês aqui é o seguinte: o assunto que será escolhido no direito do consumidor, você precisa verificar se esse assunto ele é complementar ou não, tá? E aí, no meu caso, eu escolhi esse primeiro, que é a responsabilidade do fornecedor, abatimento proporcional do preço. Aí você vai ver
que está escrito não. Porque se ele for complementar, como por exemplo esse aqui de baixo, ó, o programa não vai permitir que você coloque ele como primeiro, como assunto principal. Então, ele é complementar, tem que se atentar com a palavrinha não, já que ele vai ser o assunto principal. Direito do consumidor. E aí, direito do consumidor vai estar envolvendo responsabilidade do fornecedor ou abatimento proporcional do preço. Não significa que o assunto que você vai escolher nessa janela aqui embaixo, tá, precisa estar exatamente com o teu caso. Tá? Isso daqui são assuntos genéricos. Então, uma vez escolhido, você vai clicar nessa seta e esse assunto ele vai parar exatamente aqui, nesse canto. Tá? Então, eu escolhi a minha parte, cliquei em cima dele e, como eu disse, o assunto correu exatamente para o campo de cá. Tá? É assunto principal? Sim, está marcado com a bolinha. Complementar? Não. Franco, eu preciso escolher vários assuntos? Pessoal, não precisa. Como eu falei, eu estou preenchendo o processo judicial eletrônico aqui da forma como eu faço no meu dia a dia. Tá? Isso não tem me causado problema nenhum. Lembrando que se você escolher mais de um assunto ou um assunto só, isso aí não vai alterar em praticamente nada na tua distribuição. O único problema que pode causar é, por exemplo, eu vou marcar aqui, ó, direito do trabalho, tá vendo? A minha ação é direito do consumidor, estou marcando direito do trabalho. Pode ser que isso daí venha gerar algum problema para você no preenchimento, na hora da distribuição, tá? Nunca aconteceu comigo, nunca marquei diferente. Então, também não vou testar, obviamente, para não prejudicar nenhum dos meus clientes, tá bom? Então, voltando aqui em cima, onde eu chamei a atenção de vocês, nós vamos seguir agora essa ordem, tá? Preenchido o assunto está aqui. Agora vamos clicar em parte. Clicando em parte, é onde nós vamos preencher os dados, então, do autor e do réu, tá? Feito isso, clicando em parte, essa é a nova janela que será preenchida, certo? Perceba, parte. Vamos preencher o polo ativo da ação, tá? Preenchendo o polo ativo da ação, nós vamos clicar no sinalzinho de mais, tá? Clicando no sinalzinho de mais, será aberta uma janela, então, para preenchimento de dados do autor, tá? Dados do autor. Então, vai selecionar o autor da atuação. Dependendo da petição inicial, você vai ver que se trata de autor, administrador, beneficiário, requerente ou exequente, depende da petição que você vai estar distribuindo nesse dia. No meu caso, tá, é uma petição inicial, então petição inicial trata-se de autor. Tá? Escolhi o autor, cliquei em cima dele, vamos preencher os dados. Próximo passo agora é preencher com o CPF do nosso autor, clicar em pesquisar. Uma vez que eu clico no botão pesquisar, né, o nome do autor referente àquele CPF vai aparecer aqui embaixo. Então você confere se é exatamente o nome dele que está ali. E feito isso, vamos clicar na barra confirmar. Tá? Confirmou, então agora vamos preencher os dados do autor. Vocês vão perceber que a nossa tela está com uma tarja preta em determinados campos, porque eu apaguei os dados, né, do autor dessa petição inicial, justamente para não expor dado nenhum dele. Tá? Vamos prestar atenção também nesse índice que tem acima, que é a ordem que vamos seguir, então, para o preenchimento dessa petição inicial. Tá? Em relação à documentação, o que eu faço, tá, pessoal? É o que eu faço. Não estou dizendo para vocês que o que eu faço é a forma mais correta do mundo, mas é o que eu faço, tá? Eu clico em documentos de identificação, preencho o nome do autor da forma como está no documento dele, escolho o tipo de documento, vai estar RG,
né? Numa dessas barras vai estar RG, habilitação, várias opções. Eu escolho o RG, coloco o número, certo? E o estado. Feito isso, eu clico na situação incluir e vou para o próximo passo, que é o endereço, tá? No endereço, eu simplesmente acrescento aqui o CEP do endereço do autor da ação e clico na lupa em pesquisar. Automaticamente, esses campos serão preenchidos, tá? Cidade, bairro, logradouro. O que não vai preencher de forma automática é o número. E aí você é que tem que acrescentar. Tá? Aqui e algum complemento. Esse complemento é caso tenha quadra, lote, a rua de trás, rua B, rua A. Você é que tem que preencher. Preencheu esse campo, vamos clicar em incluir. Incluir os dados do autor vai vir aqui para baixo, tá? Ele vai vir aqui para baixo nesse campo. Feito isso, os dados do autor no campo mais abaixo, como eu falei para vocês, e agora nós vamos clicar no botão vincular a parte ao processo. Tá? Quando eu clico em vincular a parte do processo, perceba que agora no polo ativo contém agora os participantes do processo. Tá? O autor na primeira barra e o advogado constituído no processo, que nesse caso está fazendo a distribuição. O PJE é diferente do portal do TJ, aquele portal antigo, antes da criação do PJE. Vocês vão ver que tem um vídeo antigo meu, onde na distribuição da petição inicial, né, nós éramos obrigados a fazer o preenchimento, o cadastro do advogado naquela distribuição. Aqui no PJE, o nome do advogado, nesse caso, ele já aparece de forma automática e preenchida, justamente por causa do certificado digital. Né? O próprio portal utiliza os dados do certificado para fazer esse preenchimento. E caso você queira acrescentar mais um participante no processo, mais um advogado, é necessário que você venha clicar no sinalzinho de mais e acrescentar aí mais um advogado no teu processo. Tá? Vamos então partir para o preenchimento do polo passivo, nesse caso o réu. Então, polo passivo, vamos clicar no sinalzinho de mais e o procedimento agora vai ser igual feito com o autor. Tá? Essa nova janela então ela é aberta, vamos escolher a opção réu, tá? E aí você tem que se atentar com a tua petição. Se a sua petição não se trata de autor e réu, e você é o requerente, não esqueça de no polo passivo escolher requerido, tá certo? Então aqui no nosso caso, autor e réu. Polo passivo, então réu, tem que se atentar se a pessoa é física, jurídica ou ente de autoridade. No meu caso aqui, nessa petição que eu estou utilizando como exemplo, para mostrar para vocês a distribuição, trata-se de pessoa jurídica de direito privado, tá? Então, pessoa jurídica, e agora eu vou acrescentar aqui embaixo o CNPJ e vou fazer uma pesquisa. Feito a pesquisa, o nome da empresa, deixa eu voltar aqui, o nome da empresa vai aparecer aqui embaixo, assim como nós fizemos lá com o autor, tá certo? E aí eu vou clicar em vincular parte ao processo, ok? E aí a empresa vem para o lado de cá. Neste caso aqui, do meu exemplo, vocês vão perceber que no polo passivo existem duas pessoas, certo? Duas pessoas jurídicas, dois réus. Se no teu caso tiver dois ou mais réus, a cada réu acrescentado no polo passivo eu tenho que clicar no sinalzinho de mais. Então, se eu fosse acrescentar mais um réu nesse caso, eu clicaria aqui no sinal de mais e preencheria todos esses dados aí novamente, tá? Mas aqui apenas dois réus. Bom, preenchido esse campo de polo ativo e polo passivo, eu preciso agora clicar aqui nas características do processo. Lembrando, pessoal, não esqueça de seguir essa ordem aqui, ó. Você vê que
a tela não possui nenhum botão para você clicar e seguir para a próxima página, a não ser que você clique no índice que já está lá em cima. Então, característica do processo. Em característica do processo, nós vamos peticionar, nós vamos selecionar justiça gratuita. No meu caso aqui, está marcado como sim, justiça gratuita. Por que justiça gratuita? Não é que o meu cliente tem a gratuidade de justiça, não é isso. Então, a justiça gratuita, ela está marcada como sim, porque na minha petição inicial, eu formulei o pedido de gratuidade de justiça. Não é que o meu cliente tenha a gratuidade de forma automática. Tá? Isso tem que ser requerido e analisado pelo magistrado. Tá? Pedido liminar de antecipação de tutela. E aqui são dados da tua petição inicial. Né? É importante chamar a atenção de vocês que no momento da distribuição eletrônica, quando estiver preenchendo esses dados, é importante que a tua petição inicial esteja aberta numa tela de computador ao seu lado, né? Ela tem que estar aberta para você colhendo essas informações. Você não pode fazer esse preenchimento com a petição inicial fechada ou minimizada, porque você vai precisar dos dados contidos lá. Então, se a tua petição inicial tem um pedido liminar, você vai marcar sim. Tá? E aqui é bem tranquilo, bem autoexplicativo. O valor da causa preenchido, se tem segredo de justiça ou não, se tem, clicar em gravar sigilo. Preencheu esses dados aqui em cima de valor da causa, justiça gratuita, pedido liminar, vamos clicar em salvar, tá? E vai aparecer uma janela informando que os dados foram salvos com sucesso. Se a tua petição inicial trata-se de pessoa idosa, né, tem alguma prioridade, alguma deficiência, alguma prioridade na tramitação processual, é importante que na prioridade do processo ela venha a ser preenchida. E aí, quem não viu isso ainda, provavelmente deve estar se perguntando o que será o juízo 100% digital, o núcleo 4.0. Tá? Eu posso depois fazer um vídeo, gravar e explicar para vocês um pouco melhor do que se trata a justiça 100% digital e o núcleo 4.0. Se você tiver já curiosidade, já pesquisa logo, digita no Google, entra no site do TJ e procura sobre o núcleo 4.0 e o juízo 100% digital. Tá? Bom, preenchido esses dados, nós vamos partir para o protocolo da petição inicial, tá? Então, vamos partir para a inclusão de petição e documentos. Partindo para incluir petição e documentos, vamos lá. Como eu disse, o nosso exemplo aqui trata-se de distribuição eletrônica de petição inicial. Então, o tipo de documento, obviamente, petição inicial, tá? Isso daqui não é nenhum protocolo ou distribuição de algum processo incidental, não é o caso. Nosso caso é petição inicial, tá? Procedimento comum, fase cognitiva, fase de conhecimento. Então, escolhida a petição inicial, vamos clicar em adicionar. E agora vocês vão lembrar daquela recomendação que eu fiz no início do vídeo. Tem a sua petição inicial e os anexos da petição inicial salvo dentro de uma pasta de maneira organizada. Tá? Esses documentos precisam ser incluídos na plataforma do PJE na forma como foi montada na petição inicial, na ordem cronológica, na ordem dos fatos narrados na petição inicial. Tá? Então eu tenho até um modelo aqui, como eu faço. Vai ficar legal para vocês entender o que eu quero dizer. Então, cliquei em adicionar. E essa é a pasta onde eu deixei salvo, tá? Vocês vão perceber lá a petição inicial. Número 1, número 2, RG e CPF. Tá? Tudo na ordem aqui, ó, hipossuficiência, porque vai haver a necessidade de pedido de gratuidade de justiça, né? Carteira de trabalho, imposto de renda e assim sucessivamente, tá bom? Contrato de honorários. Contrato de honorários que eu faço com o meu cliente, eu não
coloco ele, deixa eu até apagar isso aqui, eu não coloco ele, eu não anexo ele na distribuição eletrônica, tá? Isso aqui está guardadinho, assinado, para que futuramente, caso a gente precise, vamos utilizar ele em ação autônoma, tá? Bom, e aí vamos colocar na ordem, petição inicial, eu vou escolher petição inicial e vou clicar em abrir. E o documento veio exatamente para cá. A partir de agora, nós vamos preencher o anexo. Então, cada vez que eu clicar em adicionar, eu vou ter que dar nome ao documento. Lembrando que o programa, o portal, ele tem um tamanho para o documento, tá? Se o seu documento estiver muito grande, é necessário que você tente comprimir ou repartir esse documento em 2 ou 3 pedaços para anexar. Porque se ele estiver muito grande, muito pesado e carregado, o portal não vai aceitar. Então vamos para o nosso anexo. Eu tenho a minha petição inicial, dentro da ordem daquela pasta, número 1, agora vem o número 2. Clico em adicionar, tá? E vamos então para o número 2, RG e CPF, tá? Tipo de documento. É necessário que eu clique na seta, né? Que eu clique nessa barra e escolha o nome para esse documento, apesar de já estar escrito aqui. O PJE não reconhece o nome que eu estou colocando. Então é necessário eu escolher um nome para ele. Então, feito isso, ó, abre a janelinha lá do lado e vou escolher documento de identificação. Está lá selecionado. Número 2. Então, clica, adicionar. Aparece o número 3 agora, comprovante de residência. Eu escolho a opção. E uma vez que eu dou nome ao documento, uma setinha verde ao lado, ela aparece para poder validar aquele anexo, o envio daquele documento, certo? E assim sucessivamente, tá? Escolha aí por suficiência, coloquei aqui pelo menos aí uns 4, 5 exemplos, e assim sucessivamente até que você consiga adicionar todos os documentos. Interessante que nessa parte aqui, ó, a hipossuficiência, que é um documento fundamental para ser alegada a gratuidade e justiça, onde as pessoas chamam de declaração de pobreza, né? E muitas das vezes o cliente não gosta nem desse nome. Eu vou declarar que eu sou pobre. Então eu não gosto de chamar de declaração de pobreza, nada disso. Hipossuficiência é o suficiente para que seja nomeado o documento, tá? E aí, na relação do tipo de documento, vocês vão perceber que hipossuficiência não está no campo para poder ser marcado. Então, o que eu faço? Eu clico em outros documentos. Clico em outros documentos e assim permanecerá lá como hipossuficiência. Aqui eu pulei porque são 14 documentos nesse meu processo e eu não ia ficar aqui falando de todos os 14, tá? Eu peguei alguns exemplos e peguei um diferente aqui que não tem na relação. Então eu marco outros documentos e aqui vai ficar como outros documentos e na descrição vai permanecer o nome que eu dei ao documento, tá? Então vai ficar outros documentos e na descrição vai ficar escrito hipossuficiência, tá? Feito isso, vou então adicionar todos os anexos do meu processo, prestando atenção se a setinha verde está sendo colocada ali ao lado, validando aquele documento. Se esse documento der erro, vai aparecer alguma mensagem dizendo se ele está grande ou qual é o motivo que ele não está podendo ser anexado. Ok? Então, seguindo, terminado o envio dos anexos da petição, nós vamos agora assinar esses documentos. O que vai assinar esses documentos é o certificado digital, tá? Então eu clico em assinar documentos. Uma janela como essa aqui, ó, pedindo para guardar, ela vai ficar piscando aqui na sua tela. Aguarde, por favor. Cada piscada dessa, na verdade, é uma assinatura que o teu certificado está dando, está efetivando em cada documento daquele que foi distribuído, tá? Vou chamar a atenção aqui também de vocês que, contendo o certificado digital, não há necessidade de você assinar a petição inicial
com a caneta de forma física e depois escanear isso. Não há essa necessidade, tá certo? Mas o seu nome, a sua OAB tem que conter lá no final da petição inicial, ok? Pode ser que ao assinar o documento, essa tela aqui ficar piscando, pode ser que apareça alguma mensagem aqui nesse rodapé, dando erro. O que vocês vão fazer? Isso acontece comigo no dia a dia. O que eu faço? Eu não cancelo a minha distribuição. Eu continuo clicando em assinar documento até que essa informação de vermelho suma. Porque no momento em que eu clico em assinar documento, esse certificado vai assinando de forma automática os documentos anexados. E se por acaso ele der falha em alguma dessa assinatura, ele não vai assinar outros documentos. Então eu fico aqui repetindo essa ação, clicando em assinar documentos, até que o problema seja sanado, essa mensagem vermelha, ela some daqui e eu entro na próxima etapa. Nada mais é do que o protocolo da petição inicial, certo? Quando eu faço aquela distribuição lá, assino aqueles documentos, essa tela abre. Então, seguindo a ordem, nós vamos clicar em protocolar a petição inicial. O que nós fizemos foi apenas incluir a petição e assinar os documentos. Clicando em protocolar inicial, essa é a nova janela que será aberta. Essa janela ela será aberta para análise e conferência dos dados que você acabou de preencher, tá? É importante que neste campo aqui, ó, seja conferido a competência do teu processo. Você lembra que lá no início do preenchimento dos dados iniciais do nosso processo, nós colocamos lá, nós escolhemos a comarca, né, a competência, nós escolhemos o assunto, tá? E quando a sua petição inicial, dependendo do réu que você está incluindo no processo, pode aparecer mais de uma competência para aquele processo. Vou dar um exemplo. Em ações que a gente vai distribuir contra a Fazenda Pública, pode aparecer aqui mais de uma competência. Pode aparecer a competência de Fazenda Pública ou Juizado Especial de Fazenda Pública. Então você tem que ficar atento quanto a isso e escolher a opção correta. Senão o que vai acontecer é o declínio da tua petição inicial. Isso daí vai atrasar o andamento processual. E o que a gente quer é não atrasar, né? O nosso judiciário ele já é atrasado. Dados do processo. A comarca que nós escolhemos, vamos conferir, valor da causa, assunto, né? Autor e o advogado que está distribuindo a ação. Se tenha a justiça gratuita, se tem pedido liminar e confere se de fato o polo passivo são aquelas pessoas escolhidas por você. Nessa janela para baixo, nós temos aí os documentos que foram anexados, certo? A relação de documentos. E no rodapé dessa janela, nós vamos encontrar um botão chamado protocolar. Conferido todos esses dados, nós vamos então clicar em protocolar. Ao clicar em protocolar, a janela que vai aparecer é exatamente essa daí, para conferência, tá? Quero chamar a atenção de vocês aqui para dois assuntos. Primeiro, o detalhe do processo, aqui aparece o número do teu processo. Então, é importante que vocês copiem esse número, tenha uma planilha onde você vai salvar o número desse processo, para que você possa consultar esse processo futuramente, o andamento processual. E o outro assunto é aqui, ó, protocolo do processo, tá? Vai aparecer o número do protocolo. É importante dizer o seguinte: se você está distribuindo esse processo e o teu processo trata-se de juizado especial cível, no momento do protocolo, exatamente aqui no protocolo, já vai aparecer a data e a hora da audiência designada. Então você tem que ficar atento quanto a isso, porque se faltar essa audiência, né, porque não viu, não se atentou com a data, com o agendamento, o seu cliente pode vir a ser prejudicado, ser condenado em custa no juizado. Então não dê esse mole,
verifique logo imediatamente ali o número do processo, a data e o local, né, o horário, caso trate-se de juizado especial. Faça logo a comunicação do seu cliente, anote na sua agenda, mas no meu caso aqui, não é juizado especial, a gente está falando de vara civil, tá? Vara comum. Então, não vai haver data de audiência e horário, processo ainda sendo distribuído, obrigatoriamente ele tem que passar pela mão do magistrado para que ele faça aquele saneamento inicial, para verificar se a petição está inapta, se falta documento, ele vai analisar gratuidade de justiça, vai analisar pedido liminar e por aí vai. Bom, feito isso, colheu os dados, salvou na sua planilha, vamos clicar em fechar essa janela e vamos retomar para essa janela aqui, que é a janela anterior. E vamos agora clicar em salvar comprovante. Nesse comprovante, quando eu clico em salvar, esse é o comprovante do protocolo da minha petição inicial, tá? Talvez você deva estar me perguntar, né, se nesse comprovante, nesse protocolo, não vem também a data e hora da audiência quando se tratar de juizado especial. E a resposta é não, não vem. Por isso aquela janela lá é importante e você se atentar para aquele campo onde eu marquei que será agendado quando se tratar de juizado especial, tá? Salva esse protocolo, vai conter número do processo, jurisdição, autor e réu. Salva esse comprovante na pastinha junto com a pasta do seu cliente, tá? Fecha e vamos agora retomar para esse campo aqui. Deixa eu voltar. Depois que a gente salva o protocolo e fecha a janela, nós vamos clicar nessas 3 barrinhas aqui, ó. E aí vamos retomar para esse campo, depois clicando lá naquelas 3 janelinhas. A partir daqui, pessoal, você pode fazer o que você quiser. Você pode vir aqui no painel, né, do representante processual, procurar o acervo e verificar o processo. Posso gravar um outro vídeo mostrando esses campos para vocês, mas a ideia aqui é mostrar apenas a distribuição eletrônica utilizando o portal do PJE, tá? Assim, damos por encerrado a distribuição eletrônica. Importante que você tenha o teu certificado digital, organize o seu documento, numerando para poder facilitar essa distribuição, instale no seu computador o PJE, porque sem a instalação do assinador você não consegue fazer a distribuição eletrônica. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, até a próxima. Não esqueça de curtir o canal, ativar o sininho e deixa no comentário para eu saber da onde você assistiu esse vídeo. Quero saber do seu estado, da onde você está nos acompanhando. Valeu!